Olá, hoje eu vim visitar o Dr. Dirney Vieira. Dr. Dirney é advogado de família e aí eu resolvi bater um papo com ele, trocar alguma ideia sobre guarda compartilhada e alienação parental, que são duas coisas que eu vejo muito na perícia e nada melhor do que um especialista nessa área para falar sobre esse assunto. Olá, Dirney, tudo bom? Tudo bem, Anices. Eu primeiramente quero agradecer muito o convite, estar participando desse vídeo. Para mim é um prazer. Prazer é meu. Eu acho que esse bate-papo é muito importante, são assuntos muito sérios e importantes. E estar contribuindo é muito importante para mim também, quanto agente social, acredito que isso é muito importante. Meu nome é Dirney Vieira, como a Anice já me apresentou. Eu sou do escritório Vieira Advogados. Eu atuo na área de família e sucessões, eu sou pós-graduado pela PUC nessa área de família e sucessões. E, como eu já disse, é um grande prazer estar participando desse vídeo. Prazer é meu, Dirney, eu sei que tu é rico nessa área em termos de conhecimento. Então, o que eu como perita tenho observado? Que, apesar de a guarda compartilhada ter vindo para fazer com que os filhos não sintam tanto a ausência daquele genitor que sai de casa, e também podendo ter mais contato com esse genitor, ficar mais tempo, não ter aquela coisa de visitas quinzenais ou no meio da semana, e também para evitar alienação parental. Claro que o que eu observo? Em algumas comarcas, alguns magistrados, eles não dão guarda compartilhada. Eu acho muito interessante isso, né? Eles, por princípios deles, não dão a guarda compartilhada. E quem sofre com isso? Né? Família, os genitores e também as crianças. Como é que tu percebe isso? Como é que é a tua vivência no judiciário? Porque, claro, a tua vivência é muito diferente da minha. Sim. Não, eu entendo essa questão, eu acredito que a guarda compartilhada é muito importante, foi muito importante essa troca como a guarda principal no momento do divórcio, da separação judicial ou da dissolução da união estável. A guarda compartilhada ser o ponto principal a ser destacado, eu acho muito importante. Por quê? Porque a guarda compartilhada, ela dá essa possibilidade da criança, como tu já falasses, de conviver mais, né? De estreitar esses laços com ambos os pais, né? Conviver mais tanto com o pai como com a mãe. E estreitando a afinidade, né? Nós estamos falando aqui de afeto, então é de extrema importância esse convívio com ambos os pais. Na guarda unilateral, como o pai acaba tendo visitas semanais, visitas quinzenais com esta criança, dificulta um pouco mais, né, o fortalecimento desses laços. No entanto, como tu colocaste, eu acredito que esse fato aí de algumas comarcas do interior e alguns juízes optarem, né, pela guarda unilateral, existe um ponto a ser analisado. Né? Qual é esse ponto? É o ponto da estabilidade emocional dos pais. Né? Por quê? Porque eu não posso, eu de certa forma eu até entendo determinados juízes, tá? Porque deve ser analisado a estrutura emocional, a estrutura que está ao entorno desse divórcio, dessa separação. E essa criança, o bem-estar desse menor. Né? Por quê? Porque se os pais eles não estiverem equilibrados ou com o mínimo de condições de trocarem, de dialogarem para chegarem num consenso quanto a determinadas situações, porque a guarda compartilhada ela traz esse viés, que é o quê? Que são ambos os pais a participarem da vida da criança, então da vida escolar, da vida da parte, toda a parte médica, de orientação, de autorização para determinadas situações, o que diverge, o que é diferente da guarda unilateral. Então, se não houver um diálogo mínimo e uma situação que dê condições dessa criança ter uma vida saudável, um crescimento saudável, sem os pais estarem brigando todo o tempo, estarem discutindo, a questão da própria alienação parental existente nesses casos também, né? Eu acredito que deve haver uma análise, né? Eu acho que é muito importante, por exemplo, mesmo nesse aspecto da questão para verificação se a guarda deve ser unilateral ou uma guarda compartilhada, eu acho que deve ser feita uma análise e uma perícia em determinados casos. Eu acho que é de extrema importância para se chegar, para saber se existe
O que a gente vê muito, e outro dia eu periciei uma situação dessas, é que o pai conseguiu no TJ a guarda compartilhada. E foi muito interessante esse caso, né? Porque eles conseguem dialogar, os genitores, desde que não falem dinheiro, porque eles brigam pelo patrimônio. Sim. E aí tem discussões homéricas na frente das crianças, e adolescente, a garota que estava entrando na adolescência, me disse assim, eu vejo esse comportamento deles como totalmente infantil. E realmente, era um comportamento infantilizado. Mas o que eu percebo? Que muitas vezes há a separação de direito e de fato, mas não há separação emocional do casal. E aí um fica brigando com o outro, principalmente quando há um processo de traição. Independente se for o homem ou a mulher que traiu, aí fica aquela rusga e eles não conseguem, então, resolver isso. E usam muitas vezes os filhos como um troféu para dizer, não, esse é meu, não, esse é teu, essas coisas. E confundem. Nesse caso, o pai conseguiu a guarda compartilhada no TJ. Mas, o que eles fizeram? Optaram por fazer uma guarda alternada. Que a gente sabe que no Brasil não é bem vista, que a gente sabe que na França não aceitam, não existe esse tipo de guarda, na Argentina também não, e vários outros países, e a gente vê vários juristas que não são adeptos à guarda alternada, porque sabe o que isso prejudica o menor, e a gente tem que pensar no superior interesse do menor, né? Então, o que acontece? A criança se desorganiza de uma forma tal, porque uma semana está com a mãe, outra semana está com o pai, o material fica na casa da mãe, daqui a pouco está na casa do pai, tem aula não sei do que. Psiquicamente, emocionalmente, é muito ruim. A criança está num processo de formação de personalidade, então também acaba prejudicando esse desenvolvimento da personalidade. Mas esse casal optou por fazer uma guarda alternada. E essa garota, que eu comentei há pouco, ela me disse assim, isso é um horror, mas eles dizem que tá bom, mas tá bom para eles, porque não é para nós que tá bom. Claro. E aí eu via o quanto aquela menina, né, que estava entrando numa adolescência, tinha mais maturidade do que os pais, que não tinham. Então, assim, eu acho que é importante, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão da guarda alternada, porque eu, como perita, não vejo com bons olhos, né, e leio muita coisa do direito, porque eu acho que a gente tem essa interface direito e psicologia como perito, e gosto muito de estudar o Rolf Madaleno, que eu acho excelente. Ótimo autor. Né? Então, assim, ele traz muito isso sobre essa guarda alternada, os aspectos negativos. Como é que tu percebe isso, Dirnei? Fazendo uma análise entre a guarda alternada e a guarda compartilhada, por exemplo, eu gostaria só de dar alguns aspectos da guarda compartilhada para nós depois fazermos uma análise, porque muitas pessoas confundem. Sim. Então a gente está falando aqui da guarda compartilhada e as pessoas confundem justamente com a guarda alternada. Elas pensam que a criança vai passar o mesmo período com a mãe e com o pai, que esta criança ela vai ter 2 casas, que esta criança vai passar o mesmo tempo, né, e passar pela mesma situação idêntica com o pai e com a mãe. E não é o que ocorre, né? Então a guarda compartilhada, ela trata da situação da criança, os pais terem responsabilidade frente a essa criança, né? Ela ter um maior convívio com os pais, e o que isso acarreta um maior diálogo, uma maior compreensão, uma maturidade por parte dos pais. No entanto, esta criança ela vai ter a sua casa, sua residência fixa, ela não vai morar com ambos os genitores, ela vai ter a sua caminha, o seu quarto, na sua casa, não vai ter a casa, não vai morar com o pai e com a mãe. Então vamos colocar a situação que o pai tem o pai e a mãe e a criança ela reside com a mãe, né? Obviamente que essa criança vai acabar passando um pouco mais de tempo com esta mãe. Sim, mas desculpa te interromper, mas assim, o que eu vejo, que os pais às vezes não se dão conta, né? Na guarda compartilhada, o pai pode levar na natação, buscar no taekwondo, buscar na natação. Eles têm como negociarem, né? Com certeza. E aí são espaços de tempo que eles podem estar junto com os filhos, desde que abram mão de algumas coisas para ter esse tempo com o filho. Com certeza, perfeito. E eu só coloco essa situação porque
Então, só para desmistificar essa situação, que a guarda compartilhada é os pais ficarem com o mesmo tempo com a criança. No entanto, está em aberto, fica em aberto na guarda compartilhada esse maior convívio, esse fortalecimento desses laços, né, com o pai e com a mãe. Então esse pai vai poder levar no taekwondo, vai poder passear, busca na escola, dorme, fica maior o diálogo entre os pais, sendo maior, eles conseguem se organizar e a criança ficar, dormir 2 dias na semana na casa do pai, a criança passa o final de semana com o pai busca no colégio, o pai leva na natação. Então isso aí fortalece esses laços, mas essa criança tem uma residência fixa. Sim. E outras questões, só que eu quero tratar dessa questão da guarda compartilhada, é a questão dos alimentos, rapidamente. Isso é outra bronca. Porque a guarda compartilhada, ela não exime o pai ou a mãe que não residem com a criança de pagar os alimentos. Tá? Não exime, inclusive na lei existe a obrigatoriedade. Tá? E a gente vê muito, eu estou com 2 casos assim muito interessantes, é a guarda compartilhada. Então eu pago a pensão num valor X, mas ele vai sair comigo e vai na pizzaria hoje. Então tu tem que me mandar 50% do valor que eu vou para gastar na pizzaria. Sim. Porque eu dou a pensão. Gente, fora da casa isso. Como é que essa criança se sente e não pensar no sentimento que isso gera na criança, que o pai já manda, diz, vou te pegar a tal hora, pede para tua mãe tanto de dinheiro. Sim. Qual é o sentimento que desperta nisso? Quer dizer, meu pai, além da pensão, não pode me dar mais nada. Com certeza. Com certeza. Ou juntar nota de presente de aniversário, de presente de Natal no processo. Isso acontece muito. Isso acontece muito. E assim, então essa questão dos alimentos, para nós entrarmos, existe essa questão, existe a questão de efetuar o pagamento dos alimentos. E esta criança, só que esses alimentos, eles não, é como se fosse a guarda unilateral, que o pai pega a criança, sai para passear com a criança, e esse momento que ele está passeando, ele não vai cobrar a gasolina, ele não vai cobrar o brinquedo que ele pagou para a criança porque ele foi passear, o parque que ele levou o filho. A mesma coisa acontece nesse raciocínio que nós estamos fazendo agora, a mesma coisa acontece na guarda compartilhada. O pai está pagando o alimento, claro, que aí tem que ser analisado o binômio, necessidade da mãe, a possibilidade aliás, a necessidade da criança, a possibilidade do pai e o requisito que é o trinômio na realidade, né? E o que gera em torno dessa situação. Né? Se o pai tem é muito avantajado, um exemplo, ganha 20 mil reais, a criança, por mais que ela necessite de 1.000, o pai vai pagar um pouco mais de alimento, porque a qualidade de vida que ela tinha enquanto convivia com esses pais era muito maior. Bom, voltando à nossa questão da guarda, então esses são os aspectos da guarda compartilhada que se confundem. Né? E a guarda alternada, aí sim, eu sinceramente, minha opinião, eu também não acho positivo para a criança. Não acho positivo, por quê? Porque a guarda compartilhada, a criança, aí sim, ela acaba tendo 2 lares, ela acaba residindo em 2 locais, ela acaba eu acredito que isso não ajuda na união e no fortalecimento do afeto geral, porque o afeto não é simplesmente do pai, existe o respeito entre os genitores que deve existir e que de certa forma reflete na criança. Acredito que, né, como psicóloga, com certeza, né, então reflete na criança. Não tendo essa guarda sendo alternada, existindo aquela situação, tal dia com o pai, tal dia com a mãe, tal horário é assim, o pai vai ficar tal semana, a minha casa é tal, a criança, primeiro que ela não tem um ponto de referência, que eu acho que é muito importante. Né? Não tem rotina. Não existe uma rotina, ela se perde, e o profissional da psicologia vai poder, né, explicar. Porque na casa da mãe funciona de um jeito, na casa do pai vai funcionar de outro jeito. E como que fica a minha cabeça? No processo de desenvolvimento. Exatamente. E esse vínculo, né, que deve existir, né, que é esse afeto mútuo entre todos, né, porque o respeito é uma forma de afeto, né. E eu acredito que se nós, nesse ponto da guarda alternada, de certa forma, nós estamos separando. Né? Então o pai, os genitores, eles acabam não tendo esse contato. É muito mais pela forma legal, o juiz vai definir, nós vamos definir uma sentença, do que uma situação corriqueira do dia a dia, onde se pode chegar numa... E eu acho que a guarda alternada, ela nos revela o funcionamento que essa família tinha, né? O distanciamento entre os genitores, né? A ponto de se separarem. Exatamente. Né? Tu fica no teu quadrado, que eu fico no meu quadrado, e deu. O que facilita a questão da alienação parental também. Com certeza. Bem,
Te agradeço, Dirney, por esse bate-papo sobre guarda compartilhada. Acho que foi muito enriquecedor e é importante a gente ter essas trocas de ideia, um novo olhar. E convido vocês a assinarem meu canal no YouTube, clicar lá no sininho para saber quando vai sair o próximo vídeo, porque vou continuar falando com o Dr. Dirney Vieira sobre alienação parental. E se você tem interesse, melhor não perder a oportunidade de assistir o vídeo que vai estar no meu canal no YouTube e em todas as redes sociais. Gostaria, Dirney, que tu me dissesse quais as tuas redes sociais e o teu telefone também. Certo. Primeiramente, quero agradecer muito, Anice, pela oportunidade. Foi um ótimo bate-papo. Espero ter acrescentado, ter ajudado. As minhas redes sociais é Vieira Advogados RS, Facebook Vieira Advogados RS. E o nosso telefone, nós somos o Vieira Advogados. O meu nome é Dirney Vieira de Vieira Júnior. E o meu telefone do nosso escritório é 3228-4971. Estamos à disposição. Tem Instagram? Nesta área. Instagram também, Vieira Advogados RS. Nos procurem no Instagram. Também vão nos achar. Tá bom? Muito obrigado.